Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse ano de 2021 aqui no Colégio Natureza Araraquara. Como vocês já sabem, eu sou o professor Brunão e esse ano eu estarei com vocês na disciplina de Geografia. Portanto, quem está aí no 8º ano do Ensino Fundamental 2 vai ter este professor que vos fala, Brunão, ao longo desse ano aí, aprendendo com vocês, obviamente, porque eu sei que vocês são pessoas inteligentíssimas e, obviamente, ensinando tudo aquilo quanto eu souber ensinar para vocês e aquilo que eu sei, né, para que vocês possam, portanto, se preparar da melhor forma possível aí dentro da nossa disciplina de Geografia. Perfeito, pessoal? Primeira coisa, eu quero dar as boas-vindas, né? Então, começar esse vídeo, embora eu gostaria de estar, obviamente, presencial com todos vocês dentro da sala de aula, mas devido às medidas sanitárias, às medidas de segurança, é preciso que a gente retome nesse primeiro momento dentro desse formato. O Colégio Natureza, obviamente, já divulgou para vocês, para os pais, para os responsáveis, enfim, para todos aqueles que são pessoas importantes que devem saber como vai funcionar a nossa dinâmica, o plano de retomada das atividades aqui dentro do colégio. Nós temos, portanto, algumas lives, ou seja, aulas que estarão acontecendo simultaneamente presencialmente, né? E aqueles outros alunos que estiverem nas suas casas acompanhando e algumas aulas que serão conteúdos carregados, né? Algumas aulas que terão seus conteúdos carregados, que é o nosso caso aqui, porque nossas aulas são justamente nesse primeiro momento, nessa data, sempre às terças-feiras, as duas últimas aulas, beleza? Bom, mas as questões de ordem técnica a gente vai ajustando, vai ajeitando, até nós temos plenamente todos os horários aí já consolidados. É um período de adaptação, é preciso termos acima de tudo paciência, tranquilidade, as coisas vão dar certo, nós vamos ficar bem e teremos um 2021 excepcional, perfeito? Eu quero começar com vocês mostrando aqui a nossa página, pessoal, a nossa página, né, que é, portanto, o nosso sistema aqui, a plataforma Natureza Cloud, perfeito? Então aqui eu já estou logado, obviamente, você tem o seu login, você tem a sua senha, então toda vez que você precisar utilizar a plataforma, basta logar aqui que você vai ter acesso aos conteúdos principais, os mais importantes, perfeito? Assim como também as atividades solicitadas, enfim, realização mais para frente das avaliações e tudo mais. Então, nesse caso, eu estou aqui na turma de vocês do 8º ano, deixa eu só ajeitar aqui, ajustar, né? Então, deixa eu entrar aqui novamente. Estou com vocês aqui a turma do 8º ano. Então vocês vão perceber, portanto, que nós temos aqui tanto a escala de revezamento dos alunos que irão nas semanas, né? Fiquem atentos, obviamente, a qualquer tipo de atualização, porque o colégio certamente os avisará com antecedência, porque, como eu disse ainda no começo, nós estamos num período de certa incerteza, dependemos muito também das decisões do poder público para saber se podemos retornar presencialmente ou não, enfim. Então todas as definições, todas essas dúvidas são sempre resolvidas por parte do colégio e os seus comunicados oficiais, portanto fiquem muito atentos a eles, perfeito? Mas para começarmos aqui, eu carreguei uma atividade para vocês, ó, que é a nossa avaliação diagnóstica, galera. Por que, Brunão, avaliação diagnóstica, cara? Vamos começar o primeiro dia falando em prova, Brunão. Não é uma prova comum aqui, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. A avaliação diagnóstica é um instrumento importante do professor para vocês, para que eu possa avaliar aquilo que vocês conseguiram compreender no último ano, quanto vocês absorveram dos conteúdos de geografia do ano anterior, ou seja, do 7º ano, e o que é preciso que eu tenha que me aprofundar mais, retomar em termos de conceitos, de ideias e de explicações importantes do que vocês viram. Apenas retomando, né? Apenas retomando rapidamente, no 7º ano vocês tiveram basicamente geografia do Brasil. Então vocês analisaram, vocês pensaram, identificaram a geografia sob diferentes pontos de vista. Começaram lá atrás pensando um pouco mais do que era o conceito de território, né, entendendo que essa é uma área onde há exercício de poder e há, portanto, soberania para exercício desse poder dentro dessa área. Vocês viram bastante sobre a geografia brasileira desde a época da formação do território brasileiro, né, ainda lá atrás, com a chegada dos portugueses, enfim, as populações que aqui já existiam e toda a transformação de ordem político, jurídica e administrativa que o país foi sofrendo com o passar dos anos. Estudaram também a respeito, né, dos diferentes domínios morfoclimáticos que nós temos no Brasil. Vale lembrarmos que nós temos aí uma diversidade de fauna e flora muito significativa, que não está, portanto, apenas na região amazônica, como alguns imaginam, mas nós temos aí uma variedade grande
dos chamados domínios morfoclimáticos, assim como também dos tipos de ecossistema, né, galera? Então vocês analisaram isso ao longo do ano passado, pensaram bastante sobre esse tema, viram sobre as nossas diferentes tipos de formações vegetativas, né, desde as herbáceas, ou seja, as gramíneas, passando pelas formações arbustivas, como a caatinga, e chegando justamente nas formações mais arbóreas, como é o caso da floresta amazônica, como é o caso da Mata Atlântica, como é o caso da mata de pinhais ou mata de cocais ali no estado do Paraná. Então o que acaba acontecendo, pessoal? Né, vocês foram vendo cada vez mais, mata de cocais não, né, Brunão? Aliás, mata de pinhais, perdão, mata de cocais é aquela que está lá na região norte, né? Naquela faixa de transição ali do Maranhão. Enfim, mas vocês foram averiguando, vocês foram analisando, foram pensando sobre diferentes aspectos a própria geografia do Brasil. Lembro, por exemplo, quando eu assumi as aulas de vocês no último bimestre, né, ou seja, no quarto bimestre, que nós estudamos bastante a respeito dos complexos regionais, com destaque para dois ali, que era o que estava o conteúdo reservado naquele momento. O complexo regional do Centro-Sul, que tem as suas características específicas, como um forte processo de urbanização, uma concentração populacional muito forte, um processo de industrialização que se deu de maneira mais intensa do que o restante do Brasil. Já visto, por exemplo, que aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, tem uma concentração industrial muito forte, a exemplo também do que nós temos na região sul, portanto são áreas de industrialização que datam ali principalmente de meados do século XIX, ao longo do século XX, e que, portanto, concentram aí uma das partes mais desenvolvidas do nosso território. Estudamos também acerca dos aspectos de regionalização, vimos como que o Brasil é dividido em diferentes regiões, né? As macro-regiões, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, e as divisões na forma dos grandes complexos regionais, né, como esses que eu acabei de citar para vocês. Então o que acaba acontecendo? Vocês viram ao longo do ano passado diferentes aspectos relacionados à geografia do Brasil. Beleza, Brunão, aprendemos sobre isso, conceitos importantes, noções legais. E agora para esse ano? E agora para o 8º ano, no primeiro bimestre? Sobre o que nós vamos ver? Eu já abri aqui, ó, a página do Piaget, a apostilinha que logo, logo estará aí nas mãos de vocês, tá bom? Então fiquem atentos novamente aos recados, aos informes. Eu não sei o dia que necessariamente você estará assistindo esse vídeo, mas lembre-se que todos os recados, todos os informes são ali dados pela diretoria, coordenação, enfim, e a secretaria do colégio se comunica com vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos que as coisas vão, todas elas estar ali garantidas informações importantes, vai transcorrer tudo da mais perfeita tranquilidade. Mas eu já vou adiantar para vocês um pouquinho do que nós vamos ver ao longo desse bimestre, porque a ideia desse vídeo é mais um bate-papo inicial, uma conversa inicial com vocês, perfeito? Então, ó, no capítulo 1, ou seja, nós vamos começar o nosso conteúdo de geografia do 8º ano, falando sobre, novamente, espaço geográfico, mas aí não necessariamente espaço geográfico brasileiro, porque vocês já viram isso ao longo do 7º ano. Tá? E obviamente que ao longo das nossas aulas eu vou retomando tudo aquilo quanto for importante explicar novamente para vocês. Mas nós vamos estudar a respeito do espaço geográfico mundial. Vocês vão perceber que nós vamos falar bastante em geopolítica, galera. Nós vamos falar bastante nas formas de regionalizar o espaço mundial. Vamos explicar como que essas regionalizações foram sendo pensadas, por que podemos falar em diferentes continentes, por exemplo, né? Quais os critérios que nós podemos nos basear para poder falar a respeito dessa regionalização, se são critérios de ordem físico-naturais, se são critérios de ordem social. Então, é esse primeiro capítulo, nesse primeiro momento, nós vamos aprofundar alguns conceitos e algumas ideias que já apareceram lá atrás, mas que agora serão trabalhadas com mais tranquilidade, perfeito? Vamos falar, se estamos falando de geografia mais mundial agora no 8º ano, nós vamos falar também a respeito da questão dos fluxos migratórios e para qual sentido desses principais fluxos ocorrem. Por exemplo, uma curiosidade aqui, só para aguçar um pouco vocês aí. Vocês sabiam que a Índia, por exemplo, tem um fenômeno chamado fuga de cérebros? Ou seja, você tem ali um investimento interessante no país em ciência, em tecnologia, você tem diferentes pessoas que se formam, que trabalham nesse mundo computacional, mas por vezes, né, por características sociais daquela sociedade indiana, acabam não conseguindo ali atingir umas posições bacanas do ponto de vista social, né? Não ganham tão bem, passam um perrengue danado, e aí essa galera que tem essa capacidade intelectual, que estudou mais, acaba fazendo o quê? Eles acabam indo, eles acabam migrando, né? Saindo do seu país e indo para outros lugares. Como a Índia, historicamente, por exemplo, vou ficar nesse exemplo que eu estou dando ela para vocês,
ela foi um país de colonização inglesa, muitos dessas pessoas, desses estudantes, desses profissionais que se formam ali, principalmente nessa área de software, de computação e tudo mais, eles acabam indo ou para os Estados Unidos, né, na região conhecida como Vale do Silício, que é onde tem a tecnologia, as grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, né, enfim, todas a Apple e tal, ou eles acabam indo por vezes até mesmo para a Europa, né, como é o caso da Inglaterra devido à familiaridade aí do idioma. Então esse é um dos fenômenos que explica, por exemplo, o fluxo migratório. Nós temos no mundo outros problemas também significativos que nós temos que pensar, né, pessoal? Como, por exemplo, a questão dos refugiados naquelas localidades onde as guerras são constantes, onde os conflitos eles acabam acontecendo. Se vocês ligarem aí a televisão de vocês ou mesmo navegarem pela internet, vocês vão ver que, por exemplo, uma área de conflito até os dias de hoje, né, geopolítico, como é o caso da Síria, você tem uma série de populações, uma série de povos dali que acabam, né, se refugiando em diferentes localidades e, portanto, né, ficam nesse constante fluxo migratório. Então a gente vai entender um pouquinho dessas questões do fluxo migratório, assim como também nesse capítulo 2 sobre a distribuição e a organização da população mundial. Vamos observar os principais países, né, que nós temos no mundo e aqueles que possuem população expressiva. Por exemplo, o Brasil está entre os 10 maiores países em termos populacionais, nós temos mais de 200, se me falha a memória, 220 milhões, 210, 220 milhões, enfim, de habitantes aqui no Brasil. Você tem aqui, eu não estou nem com nenhum dado na mão, estou falando tudo de cabeça, viu, pessoal? Você tem países como os Estados Unidos com mais de 300 milhões, você tem países que são muito, né, ou seja, uma população, uma demografia assim muito explosiva, como é o caso, por exemplo, da própria Índia, que eu falei, mais de 1 bilhão, ou mesmo o caso da China, 1,2 bilhão de habitantes, né? Então, a gente vai entender um pouquinho mais essa concentração populacional, por que essas localidades têm essa grande quantidade de pessoas e quais são os fatores, inclusive históricos, que explicam isso e essa distribuição e organização da população, até porque são sociedades muito mais antigas também, né, com exceção aqui do caso das sociedades que foram mais descobertas, né, ao longo aí do século XV em diante. Então a gente vai rever esses fatores, falaremos com calma sobre esse assunto. Depois, na segunda parte desse primeiro bimestre, nós vamos entrar mais pesadamente no tema da geopolítica, que vocês vão ver que é uma delícia, é muito massa, é muito bacana, tá, galera? E aí a gente vai começar a falar de alguns aspectos para a definição da regionalização do espaço geográfico mundial, a partir justamente do que foram dois momentos muito decisivos ao longo do século XX. Um momento que se deu, vamos pensar assim, imediatamente depois da Segunda Grande Guerra, do segundo grande conflito, que foi a instauração de uma ordem bipolar, né, duas potências econômicas muito significativas, de um lado os Estados Unidos, né, liderando as potências capitalistas, e do outro lado a União Soviética liderando as potências socialistas, né, ou a grande potência socialista liderando, aliás, outros países que gravitavam ali em torno dela. Então nós vamos entender como que se deu esse alinhamento do mundo bipolar entre diferentes países, quais foram as consequências daquele longo período que vai datar do final da Segunda Guerra Mundial até 1989, com a queda do Muro de Berlim e, portanto, a separação das Alemanhas, né? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. A gente vai entender um pouquinho como é que se deu tudo isso. Então a gente vai estudar mais sobre essa ordem bipolar e como esse mundo bipolar serviu para organizar toda a geopolítica praticamente do século XX, beleza? E a partir daí a gente vai estudar o que foi justamente o período posterior, né? Anos 90 em diante, que foi o estabelecimento de uma ordem multipolar com algumas potências econômicas surgindo, principalmente na Europa, o Japão, mais recentemente países dos chamados tigres asiáticos, né? A própria China, que surge como grande gigante do Oriente, mas eram coisas que nós não tivemos ao longo de todo o século XX, que parece coisa do passado, que parece coisas muito distantes, mas vocês vão perceber que são assuntos, são temas, são questões que estão na nossa ordem do dia, estão no dia a dia, perfeito? Vamos inclusive entender as terminologias, países de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Por que usava isso, Brunão? Hoje em dia a gente já não usa mais. Mas quando a gente tinha uma ordem bipolar, por exemplo, a gente chamava os países de primeiro mundo, as potências capitalistas desenvolvidas. Países de segundo mundo, aqueles que eram, obviamente, né, países socialistas, como era o caso da própria União Soviética e outros países que depois vieram a se tornar países autônomos com a dissolução da União Soviética em meados dos anos 80 para os anos 90. E vamos entender os países do terceiro mundo, que hoje levam a nomenclatura de países subdesenvolvidos, como vários países na Ásia, maior parte dos países
da África, perfeito? Então, hoje em dia a gente usa mais países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, para aqueles que apresentam características tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, Argentina, México, e depois a gente vai entender também essa característica dos países desenvolvidos, que são aqueles de industrialização mais primária, vamos dizer assim, aqueles que primeiro conseguiram se desenvolver, que ofertaram para suas populações uma qualidade melhor de vida e de bem-estar, legal? E aí a gente fecha esse primeiro bimestre falando mais, aprofundando mais sobre a nova ordem mundial, sobre esse mundo multipolar, vamos falar sobre, né, as questões antagônicas entre o norte. Se você observar, por exemplo, o planeta Terra, hoje você vai ver que os países do norte são considerados os países mais desenvolvidos. É ali que você tem a Europa, é ali que você tem Estados Unidos, é ali que você tem Canadá, é ali que você tem algumas potências na própria Europa, por exemplo, como os países escandinavos, Noruega, né, Suécia, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão do norte desenvolvido e dos países do sul, aqueles que estão ao sul da linha do Equador, como os países subdesenvolvidos, com exceção, obviamente, da Oceania, que nós temos ali o caso de Austrália e também da Nova Zelândia, que são países que apresentam um nível de desenvolvimento mais bacana por fatores históricos também que nós trabalharemos. E, obviamente, vamos estudar os Estados Unidos, que é a grande potência econômica, que é o grande gigante, dono da economia mundial até os dias de hoje, né, presente ali com as empresas que são as maiores, e vamos contrastar tudo isso com esse gigante asiático que veio crescendo nos últimos anos e que causa, obviamente, muita curiosidade, que é alvo também de muitas questões por nossa parte, que é a China, que produz muitos produtos elétricos, eletrônicos, produtos industrializados. Se você está observando aqui agora, essa cadeira que eu estou sentada foi feita na China, o microfone é feito na China. Então, quer dizer, como que foi essa invasão dos produtos chineses? Como que a grande potência econômica Estados Unidos lida com tudo isso? Então, vocês já perceberam desde o início que esse bimestre vai ser um bimestre extremamente animado, né, pessoal? Um bimestre muito animado. Então, portanto, eu quero fazer esse convite para vocês, né? Assistam esse vídeo, não deixem de fazer a avaliação diagnóstica, né? Não precisa estudar para fazer a avaliação diagnóstica, o objetivo é que você a faça para que justamente eu possa avaliar qual que foi o seu nível de compreensão e voltar aos conteúdos. Essa é a nossa primeira aula, mais apresentação, né? Quero também, com o passar do tempo e conhecendo vocês, então se tiverem dúvidas, me mandem mensagem pelo chat e eu conto com vocês para que a gente possa ter um ano fantástico. Beleza, galera? Então, ó, um abraço do Brunão para vocês e até a semana que vem para a gente poder começar os nossos estudos, ó, com tudo. Show! Um abração do Brunão. Valeu!